Quinta-feira, 6 de agosto de 2020, faltam 2 dias para começar o Campeonato Brasileiro de Futebol. Faltam 2 dias, você que tá vendo esse vídeo de manhã, faltam 2 dias, você que tá vendo à noite, faltam 1 dia, para terminar o carrossel do Brasileirão aqui do HFD. Então hoje é o penúltimo clube a ser analisado, é o penúltimo prognóstico, é a penúltima opinião. E você vai ouvir hoje o nosso parecer, a nossa ideia de classificação, o nosso pensamento para o campeonato de 2020-21 do Bahia. Grande Bahia. Ano passado deu um trabalhão também no Campeonato Brasileiro, mas no finalzinho ali alguns tropeços impediram o Bahia de chegar mais longe. Mas pelo menos também, a exemplo do Fortaleza que falamos ontem, mantém o treinador, mantém uma boa base do seu elenco e tem grandes chances de dar trabalho de novo esse ano e quem sabe conseguir algo melhorzinho na classificação. Então você já deixa o seu like, né? Já compartilha o vídeo com a galera, conheça nosso trabalho e se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações aqui do HFD, beleza? Então vem aí o Bahia de Roger Machado. Jefferson, ano passado fez um trabalho interessante, tem um esquema de jogo interessante. Ano passado a gente fez alguns jogos aqui, inclusive o da eliminação do São Paulo na Copa do Brasil, e chamou bastante a atenção da gente a função dos 3 volantes que o Roger Machado sempre escala. E esse ano acho que tem um reforço muito interessante para as pretensões do Bahia na competição, que é o Rodriguinho. O Rodriguinho não rendeu no Cruzeiro, mas eu acho que é jogador para se dar muito bem no Bahia. O Rodriguinho ficou muito tempo machucado também, não teve nem tempo para render, e depois que ele viu que o Avaca ia pro brejo, ele nem se recuperou. Ele falou, volto nada, vou jogar em outro lugar. Sobre essa questão do jogo da eliminação do São Paulo, a gente faz um jogo de eliminação do São Paulo a cada 3 meses. Só não faz no Brasileiro porque não tem. Dá pra falar dos outros 19, que os outros já eliminaram todos eles do São Paulo. Agora, a questão é que a manutenção do treinador, mesmo o treinador tendo sido eliminado no começo do ano, me chama muito a atenção. Porque o Rogério Ceni se manteve porque ele conseguiu fazer coisas boas e não tem nada de grandioso. Foi eliminado agora na Copa do Nordeste, mas também ninguém tava ligando pra Copa do Nordeste esse ano, viu, gente? Tava ligando quando o Bahia jogava 2 vezes a cada 2 dias. Agora, manter o Roger, mesmo ele tendo sido eliminado, me chama muito a atenção. Porque sinal que eles querem um trabalho a longo prazo. Sinal que eles querem fazer alguma coisa diferente a longo prazo. Foi eliminado na Copa do Brasil, logo no comecinho do ano. Então é isso aí. Vamos falar mais sobre o Bahia e a gente volta daqui a pouquinho, então, para continuar a nossa análise aqui sobre o tricolor baiano. E você fica com a gente, acompanha com a gente aqui no Carrossel do Brasileirão. Hoje o Bahia é tema e vamos então para a nossa análise, a nossa resenha. Já já a gente volta. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão, vamos. Somos do povo do amor, o Bahia, grande Bahia, bora Bahia, que nem diz o Milton, né? Bora Bahia, minha porreta, bora Bahia. Vamos lá, vamos acompanhar então o desempenho do esquadrão, para ver se esse ano, né, o esquadrão consegue também dar trabalho para os times lá de cima da tabela, quem sabe beliscar algo mais positivo do que o ano passado na classificação do Brasileirão. E a gente, claro, vai analisar aqui tudo que aconteceu no glorioso Bahia, do final do ano para cá, quem chegou, quem saiu. E vamos ver se o Bahia consegue algo melhor do que a 11ª colocação do ano de 2019. Poderia também ter chegado ali pertinho do Corinthians, ficou com 49 pontos. O Corinthians com 56 foi para Taça Libertadores. E o Bahia com certeza poderia ter avançado um pouquinho mais, não fossem alguns tropeços aí no segundo turno que tiraram a oportunidade da equipe do Roger Machado fazer uma classificação melhor. Então esse ano, como a gente já falou na abertura, tem alguns reforços interessantes. Na minha visão, Rodriguinho e Cleison chegam para somar muito no Bahia. O Cleison já não estava mais rendendo no Corinthians, mas acho um bom jogador de lado de campo.
Não é um grande jogador, mas é um bom jogador de lado de campo. Faz um bom trabalho pelo lado do campo. Tem o drible, tem o chute, tem a assistência. Foi importantíssimo no título de 2017 com o próprio Rodriguinho, no Corinthians do Fábio Carille. E acho que é uma dupla que pode se dar muito bem lá no Bahia, mesmo com o treinador sendo outro. E em alguns jogos deste ano já mostraram isso, né? São destaques da equipe já na temporada de 2020. Cleison e Rodriguinho, Jefferson Assis pode ser uma dupla que vai dar bem lá no Tricolor. Eu acho que eles vão se dar muito bem. O Roger é um grande estudioso de futebol, né? O Roger não é um aventureiro. Existem alguns treinadores que são aventureiros. O Roger ele não é, ele é um estudioso. Você pode não gostar do estilo dele, eu posso não gostar do estilo dele. Agora dizer que ele não é o estudioso de futebol é sair falando besteira, isso a gente não faz mais que 2 vezes por dia. Então o que acontece como a gente estava falando no começo, manter esse trabalho vai colocando o Bahia em um outro patamar dentro do nosso futebol. Parece que de fato eles estão fazendo um planejamento a longo prazo. Montaram um time legal no ano passado, contrataram um técnico bom, agora tiveram reforços pontuais e bons, não são reforços aleatórios, foram em posições específicas e trouxeram jogadores que são significativos, que podem render. O Rodriguinho eu acho um tremendo de um jogador, deu azar de jogar no Cruzeiro, coitado, ficou muito triste de não ter conseguido jogar direito no Cruzeiro, mas pra mim é um bom jogador, é o cara que pode fazer a meia, dependendo da situação ele pode fazer o segundo volante, ele pode jogar de falso 9, ele pode fazer um monte de coisa. Você acha que rola essa interação dos treinadores? O Roger pode ter ligado pro Fábio Carille e ter perguntado: ô Fábio, me dá uma dica aí, como que você colocava ele pra jogar, onde que ele pode render mais? Claro que o Carille não estando mais aqui no Brasil pra disputar o campeonato, talvez se ele estivesse ainda, né, não poderia rolar essa consulta. Mas ele não estando mais aqui, talvez o Roger pode ter ligado lá e pedido uma dica. Eu acho que isso de fato acontece mesmo com o treinador aqui, viu? Eu acho que alguns deles têm essa questão bem corporativista. De, não, eu vou ajudar mesmo, não vou ajudar o cara, não quer dizer que vai me prejudicar. Se eu tô dizendo como ele sabe jogar, então também quando ele for jogar comigo eu sei como anular. Então você acaba passando a informação. Eu acho que funciona e acontece isso mesmo. Claro que não com todos os treinadores. Eu não acredito que o Rogério Ceni ligue pra alguém pra pedir opinião, sendo que ele sabe de tudo. Então, eu não acredito que o Joel Santana pede essa informação pra alguém, a não ser pros técnicos americanos. Só pros State. Então, só pros State. E não quero tirar o mérito do Roger Machado, claro, né, na ideia que ele tem de jogo. Como você falou, é um grande estudioso. Estuda bastante o futebol e estuda muito o esquema tático. Ele deu uma entrevista recente também pra Fox Sports falando isso. Que ele estuda bastante futebol taticamente aqui na Europa, em outros mercados aí. Então eu não tô tirando o mérito dele de onde ele pode colocar o Rodriguinho pra jogar, mas talvez role essa consulta aí. E isso é importante porque o futebol é muito mais do que o 4-3-3 e o 4-4-2, viu? Não é só o número do telefone, é muito mais. E os treinadores que entendem isso com um pouco mais de 4-2-1-3? Não, é mais do que isso. Isso aí, na verdade, essa numeração é coisa de treinador antigo. O treinador de hoje em dia, treinadores bons de hoje em dia, Guardiola, Klopp, Fernando Diniz, eles nem ligam para essas coisas. Eles simplesmente o posicionamento do jogador dentro de campo, a função que ele faz, é isso que tem que ser analisado. Inclusive, tô lendo o livro História do Futebol Brasileiro do PVC, que fala exatamente disso. Como surgiu essa questão do esquema tático no futebol mundial, com quem surgiu, como eram os esquemas lá dos anos 20, 30 e como eles foram evoluindo até a chegada dos 7-1. Ainda não cheguei nesse capítulo, mas tô indo bem. Então, o Bahia tá na final do Campeonato Baiano contra o Atlético Alagoinhas. E o Bahia jogou o Campeonato Baiano praticamente todo com o time B. E ainda conseguiu a classificação para a final. Olha o nível que tá também, por exemplo, o Vitória, que não conseguiu chegar nem nas semifinais. O Bahia já jogou, então, você que tá vendo esse vídeo hoje, já jogou o primeiro jogo no dia 5, ontem, às 21h30. Não sabemos o resultado. E joga a volta no dia 26/8, também 21h30, nas finais do Campeonato Baiano, neste ano de 2020. Na Copa do Brasil, o Bahia fez um jogo apenas até aqui. Vamos ver aqui contra quem o Bahia jogou. Abriu a tabela toda. River do Piauí, não foi? River do Piauí? Ali, ó.
Assim, Bahia, isso, perdeu de 1-0 pro River do Piauí, então tem jogo de volta. Tem jogo de volta aí na Copa do Brasil pro Bahia contra o River do Piauí. não tem. Não tem? Não, primeira fase não tem. Era a primeira O fase time da primeira casa fase. vencendo O time é- da casa vencendo é um abraço. É um abraço? Por isso que eu disse a questão de não terem mandado o Roger Massaro embora. Caramba. Porque ele foi eliminado logo no primeiro jogo. O Bahia faz o primeiro jogo e ele é eliminado. E aí nem se cogitou de demitir o treinador, coisa que se fosse em outro lugar já teria feito na hora. E eu não lembrava dessa regra. Mas, então, paciência. Foi o Bahia. Foi eliminado. O Bahia também já jogou a volta da Copa do Nordeste no dia 4. A gente tá gravando esse vídeo no dia 3. Não sabemos o resultado ainda. Havia perdido o primeiro jogo pro Ceará por 3-1, mas conseguiu uma grande campanha. Chegou na grande final da Copa do Nordeste. E tem a Copa Sul-Americana também. O Bahia também conseguiu classificação para a Sul-Americana. Vamos ver aqui o Bahia contra o Nacional do Paraguai. 3-0 no primeiro jogo, 3-1 no segundo. Bahia classificado. Bahia tá bem na Copa Sul-Americana. Já eliminou o Nacional do Paraguai. Bahia vai chegando forte aí na Sul-Americana. Quem chegou no Bahia? Vamos ver. Fez contratações, como a gente já falou, importantes. Além do Cleison e do Rodriguinho, o Rossi também, que era um atacante que jogou pelo Vasco. O Zeca, lateral direito ou esquerdo. Juninho Capixaba volta pro Bahia por empréstimo, né, agora. E ele que saiu de lá pro Corinthians, depois não ficou no Corinthians, foi pro Grêmio, agora volta pro Bahia. E tá fazendo uma grande temporada. Tem o Daniel, tem o Jadson. E chegou também aqui embaixo. Chegou também. Poderia chegar também o Giamota. O Giamota não foi negociado pelo Santos. Foi até um pedido do Rogério, do Roger. E o Giamota ficou lá pela Vila Belmiro mesmo, né? E o Bahia então vem com este elenco para o Campeonato Brasileiro. Praticamente todos mantidos, todos os seus jogadores mantidos no elenco. E a gente analisando, vendo aqui as peças que tem, não mudou muita coisa. Tem ainda a força e a velocidade do Nino Paraíba pela direita, apesar que o Zeca tem jogado por ali. O Juninho Capixaba começou bem a temporada. Tem bons zagueiros, inclusive Juninho, Lucas Fonseca, o Hernando fizeram boa temporada o ano passado. E aí no meio é o setor que parece que vai dar o caldo aí no time do Bahia, né? Com o Flávio, com o Rodriguinho, o Gregory também fica. Teve sondagem do Palmeiras pelo Gregory, mas o Gregory ficou por lá. O Jadson veio do Cruzeiro, é um bom meia também, um bom volante. Elton também é um bom volante. Então o Roger tem boas peças nas mãos aí para poder armar o glorioso Bahia. Permaneceram Gilberto e Fernandão. Gilberto voltou um grande goleador lá pelo Bahia. E como a gente falou, para abastecer ainda Gilberto e Fernandão, chegam Rossi e Cleison, dois jogadores de lado de campo bem interessantes para poder municiar os dois centroavantes do Bahia aí já. Sim, e o Rossi também pode jogar por dentro, então você pode colocar dois jogadores centralizados com o Gilberto, com o Fernandão, o Cleison aberto, tem opções. E com certeza o Roger mais tarde vai saber fazer uso disso, né? Da maneira com que monta o time. E o Gilberto tava metendo o pau no São Paulo outro dia. Desculpe o termo, gente, não foi. Eu só quis dizer que eu estava criticando porque ele não queria ter saído do São Paulo, não. Ele queria renovar o contrato, mas a diretoria do São Paulo não quis. Na época eu achei injusta a saída dele, sabe? São Paulo comete tanta injustiça desde que. Não é um cara assim, que centroavante que o São Paulo perdeu. Mas naquela época era o que mais estava fazendo gol. O que mais estava fazendo gol. Sabe? É a várzea do time do São Paulo é absurdo. E assim, a gente vai falar disso na sexta-feira, a questão do nosso prognóstico, quem vai ficar em tal posição e tudo mais. Mas eu dividiria os 5 que eu já disse, lembrando que eu vou fazer o prognóstico de novo na sexta-feira, porque os 5 que eu disse podem mudar. Tem a questão de como o Flamengo como ele vai se lidar com o Domecq.
como que vai ser o São Paulo sem o Daniel Alves. Mas aí você tem um grupo de outros times que eles não estão entre os 5 que a gente citaria, que eu citei, mas aí você tem Palmeiras, Corinthians, Inter, Bahia, Fortaleza, são times que podem fazer um campeonato pela maneira que estão se organizando, pela maneira que estão crescendo nesses últimos tempos, eles podem fazer um campeonato surpreendente. Eles podem, de fato, um Bahia, por exemplo, pode chegar entre os 4 da maneira que o time se organizou, da maneira que o time está montado. Se não dá o azar que alguns times dão de vez em quando, aqueles pontos que você perde com gol no último minuto, você perde ponto para o Atlético Goianiense jogando fora de casa. Se você não perde esses pontos, quando você vai jogar com os times grandes, o seu moral fica mais elevado. E mais elevado você pode até chegar lá na frente. Mas na sexta-feira a gente fala disso, eu tenho um prognóstico bom, viu? Vou errar nem 10% esse ano. Viu? Eita, olha aí, bicho. Promessa é dívida, vamos ver. Se não vai errar tanto assim, vamos ver. É difícil a gente ter um planejamento difícil aqui de fazer uma classificação do primeiro ao 20º, para ver quem acerta mais ou quem chega mais próximo na análise aí. Claro que vai ter mudança de elenco ainda, tem jogador que pode ser vendido. O próprio Bahia tem bons nomes aí que se renderem e a hora que a janela abrir podem ir embora para um mercado chinês, um mercado árabe, por exemplo. O próprio Elber, que também faz boas temporadas no Bahia. Vamos ver até lá o que pode acontecer. Eu tô rindo porque eu lembrei de uma coisa que eu vi essa semana. Alguém tava falando dessa questão de prognóstico, aí perguntaram pro Pedrinho algum prognóstico, ele falou assim, não gosto de fazer prognóstico não, porque eu não sei o que vai acontecer. Grande novidade, né? Para você também que tá acompanhando aí, ó. Se você não sabe o que vai acontecer, não faça previsões. Pois é, imagine os sensitivos aí, como que eles iam ganhar dinheiro, né? Se eles não fossem fazer previsões, porque eles não sabem o que vai acontecer. Grande Pedrinho, hein? Desculpa, gente, mas é difícil. Pedrinho tem sido daquela equipe de ex-jogadores comentaristas que nos deixam várias pérolas, assim, que são impressionantes. O grafite, então, minha Nossa Senhora. Mas, enfim, esse é o prognóstico para a equipe do Bahia. A Bahia vai brigar, então, do 5º para baixo ali, chega entre os 10 primeiros? Chega entre os 10 primeiros. Esse chega entre os 10 primeiros fácil. E depende de um pouquinho de sorte, meu amigo. Pode tirar por causa do trabalho. O trabalho que é feito, e eu digo, se o trabalho é bem feito, ele tem que, de alguma forma, ele tem que ganhar alguma coisa. Então, acredito que chegue, sim, entre mais acima do 10º. Por 3 pontos, o ano passado não chegou, pelo menos em 10º. Iria brigar com o Goiás ali no número de vitórias e gols marcados, mas tem que, como você falou, fazer a sua parte contra os times lá de baixo, que eu acho que o Bahia não briga com eles para cair, mas não pode perder ponto e tem que arrancar ponto dos grandes também. Ano passado, inclusive, meteu um 3-0 no Flamengo com extrema autoridade, sem pestanejar, e tem que fazer isso mesmo, tem que encarar os grandes de igual para igual e tirar ponto dos grandes, que dá para beliscar sim ali, quem sabe até a 6ª vaga da Libertadores. Já era o Flamengo do Jesus? Já era, não era? Já era, o segundo segundo jogo, acho, do Jesus. Primeiro ou segundo. E acho que belisca ali também. Do 5º, entre o 5º e o 10º é certeza. Abaixo de 10º eu não vejo mesmo a equipe do Bahia. O time que ganhou Não, ele perdeu um jogo da Libertadores pro Emelec, não foi? Foi. Perdeu de 2-0 pro Emelec. Aliás, ele estreia contra o Emelec. Exatamente. Ele perde 2-0 lá. E depois ele toma 3 do Bahia. O Felipe Luiz tá correndo atrás de Gilberto até hoje, coitado. Bicho, ali foi um grande jogo do Bahia, realmente. E dali pra frente também o Flamengo tomou conta de tudo e aconteceu o que a gente já sabe. Beleza? Então esse é o prognóstico para a equipe do Bahia. Vai brigar ali entre os 10 primeiros colocados e, se tudo der certo, belisca uma vaga pelo menos de pré-Libertadores, na nossa visão. O glorioso Bahia do Roger Machado, do Rodriguinho, do Cleison, do Elber, do Gilberto, do Fernandão. Grandes nomes da equipe baiana que vão brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro 2020-2021. Tá acabando, hein? Falta só amanhã. Amanhã é o último time, você já sabe, né? O Ceará só que falta. Então é a última análise da gente aqui pro Carrossel do Brasileirão. Aí tem a nossa live, onde a gente vai
colocar a nossa classificação, o nosso prognóstico. E no final do ano você vem cornetar, vem cobrar da gente o que a gente acertou, o que a gente errou. Acompanhe nosso canal, nossas transmissões, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha com os amigos. A gente vai transmitir com certeza aqui algum jogo do Bahia, até muitos, dependendo da tabela. Não vamos focar só nos clubes paulistas, como a gente tem feito já desde o ano passado. É que às vezes dá uma, vamos dizer assim, uma overdose de time paulista, porque os horários da tabela também não nos favorecem. Mas a gente vai, esse ano, claro, mesclar bastante também as transmissões, para que vocês aí de fora de São Paulo possam também acompanhar as nossas transmissões aqui de todos os clubes, dos 20 clubes da Série A 2020-21, beleza? Até amanhã então, o último capítulo da nossa novela Carrossel do Brasileirão é amanhã. Se você quer saber quem matou o mocinho, se foi o mordomo, assista amanhã então para você saber quem foi a próxima vítima. Beleza? Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus. É o HFD no Brasileirão 2020.